Vamos imaginar a seguinte cena. A tela do celular acende ali do nada em cima da mesa. Acho que todo mundo conhece bem essa cena. Pois é. Aí um nome específico pisca nas notificações. E, em uma fração de segundo antes mesmo de ler o que a pessoa escreveu, o estômago revira fisicamente. Nossa, sim. É uma reação instantânea. Exato. O que ontem era, um afeto genuíno ou até uma tolerância educada, vira uma repulsa imediata. Quase agressiva, né? Isso, quase agressiva. É um curto-circuito completo. Bem-vindos a mais uma exploração do Deep Dive. Nossa missão hoje é investigar a ciência profunda e surpreendente por trás de um sentimento muito comum no nosso cotidiano brasileiro. O famoso, temido e implacável ranço. Ele mesmo. O que é fascinante aqui é que, embora o ranço não seja um diagnóstico clínico formal que a gente vai encontrar no manual de psiquiatria, ele engloba processos cognitivos e biológicos muito reais. Não é só uma gíria de internet ou um capricho da pessoa, de jeito nenhum. É um fenômeno psicossomático super complexo e amplamente documentado na ciência. E para guiar essa nossa investigação hoje, nós trouxemos para a mesa um artigo bem provocador do pesquisador E.B. Macedo. Esse trabalho é incrível porque ele cruza várias fronteiras. Com certeza. Ele tira esse sentimento do terreno das fofocas e o coloca direto sob o microscópio da psicologia, da neurobiologia e até dos estudos sobre altas habilidades e superdotação, citando o trabalho de pesquisadores como Kazimierz Dabrowski. Sim, é uma análise muito rica. O nosso objetivo aqui é entender como um afeto se deteriora tão rápido, sabe? Como uma pessoa que a gente admirava passa a causar uma aversão tão profunda que dá vontade de atravessar a rua só para não cruzar o olhar com ela. É uma mudança drástica. Então, por onde a gente começa? Onde é que esse gatilho é acionado primeiro? Tudo começa na mente. Mais especificamente, na forma como o nosso cérebro processa expectativas. Certo. O artigo do Macedo mostra que a raiz dessa aversão é quase sempre uma frustração muito significativa nas relações interpessoais. Tipo um amor não correspondido? Isso. Um amor não correspondido, uma percepção súbita de desvalorização ou até uma traição de confiança. Entendi. Alguém em quem a gente investiu muita energia emocional, né? Exatamente. Quando há um desinteresse explícito dessa pessoa, o choque é grande. Mas espera aí, vamos destrinchar isso um pouco, porque frustrações acontecem o tempo todo na nossa rotina. O tempo todo. A gente perde o ônibus, o café esfria, um colega de trabalho é grosseiro na reunião, e a gente não desenvolve essa repulsa visceral por tudo isso. Por que nesse contexto de afeto a virada é tão forte? Aí que tá. Porque não se trata de um aborrecimento periférico. Trata-se de uma quebra fundamental de um esquema cognitivo. Esquema cognitivo? Como assim? Pense nos esquemas cognitivos como os arquivos fundamentais do cérebro. O nosso cérebro é essencialmente uma máquina de fazer previsões. Ah, entendi. Ele tenta adivinhar o que vai acontecer para economizar energia. Isso mesmo. Desde a infância, a gente constrói modelos mentais sobre como as pessoas devem agir, quem é seguro, quem é perigoso e como o afeto deve ser retribuído. Então, quando investimos emocionalmente em alguém, criamos uma pasta lá dizendo que a pessoa é segura. Exato. Criamos um arquivo mental de que aquela pessoa é uma fonte de segurança ou de prazer. E aí a pessoa age de uma forma que destrói essa previsão. Perfeito. Quando ocorre essa quebra de expectativa, o comportamento do outro bate de frente com o nosso investimento emocional. O cérebro entra em alerta vermelho. Totalmente. A previsão falhou. Aquele arquivo que dizia que a pessoa era segura precisa ser reescrito com urgência. Porque manter uma expectativa positiva que não é correspondida gasta muita energia emocional, né? E deixa o indivíduo muito vulnerável a sofrer a mesma dor de novo. Então a mente promove o que a psicologia chama de reorganização emocional. O afeto vira ressentimento. E o comportamento muda completamente. A pessoa começa a evitar o contato visual, dá respostas monossilábicas. Mantém distância física e emocional. Nossa, ouvindo você explicar isso, me veio uma analogia na cabeça. Pode falar. O ranço seria tipo um filtro de spam mental. Olha, é uma excelente forma de visualizar. Porque pensa bem, o nosso servidor de e-mail lê uma mensagem,
vê que tem um link malicioso ou que não serve para nada e joga direto para a lixeira para proteger a caixa de entrada. Faz todo sentido. Seria essa aversão súbita só uma estratégia de autoproteção radical do cérebro? Com certeza. E a literatura de psicologia das emoções corrobora exatamente essa ideia. É um mecanismo de defesa inconsciente. Para poupar a gente da dor. Sim. O ressentimento, a irritação e essa repulsa que caracterizam o ranço não surgem por maldade da pessoa que está sentindo. Eles cumprem uma função protetora. Exato. O cérebro está basicamente dizendo que aquela interação causa dor ou frustração. Vamos classificar essa fonte como perigosa para evitar que a gente se aproxime de novo. E essa classificação de spam gera uma mudança comportamental muito visível. A evitação vira a regra absoluta. Sim, e repara no quão eficiente é esse distanciamento. Ao cortar o contato visual e manter a distância física, o indivíduo diminui a probabilidade de ativar de novo a memória da frustração. O cérebro cria um muro intransponível. A apatia ou a repulsa substituem a empatia. O afeto original foi ativamente bloqueado por essa estrutura de defesa. Para preservar a integridade psicológica da pessoa. Tá, eu entendo perfeitamente o cérebro criar esses esquemas de evitação no nível do pensamento. Mas quem já vivenciou isso sabe que não fica restrito ao mundo das ideias. De jeito nenhum. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Quando alguém diz, nossa, fulano me dá enjoo, ou eu não consigo engolir a presença daquela pessoa. A gente tende a achar que é só figura de linguagem, né? Pois é, um exagero dramático, uma licença poética para dizer que está muito chateado. Até que ponto isso é só drama e até que ponto tem biologia operando aí? Essa é talvez a parte mais reveladora da pesquisa do Macedo. Não tem exagero dramático nenhum. É uma descrição biológica literal. Sério? Literal mesmo. Literal mesmo? Literal. E para entender o porquê, a gente precisa olhar para o nosso sistema nervoso autônomo. Aquele que controla as coisas sem a gente pensar. É ele mesmo, é o piloto automático do corpo. Ele toma decisões de sobrevivência milissegundos antes da nossa mente consciente sequer perceber o que está acontecendo. Ou seja, ele não pede permissão para agir. Nenhuma permissão. Ele controla a respiração, os batimentos cardíacos, a digestão. Quando seu cérebro reclassifica aquela pessoa como uma ameaça... Mesmo sendo uma ameaça emocional e não um tigre de dentes de sabre. Mesmo sendo emocional, o sistema nervoso autônomo é ativado do mesmo jeito. E aqui entra o protagonista físico dessa repulsa, o eixo cérebro-intestino. Eixo cérebro-intestino, como isso funciona? É mediado primariamente por uma estrutura fascinante chamada nervo vago. Nervo vago? Já ouvi falar dele em aulas de biologia, até em contextos de meditação. Mas como ele atua nessa repulsa agressiva? Como uma frustração afetiva vira um problema gástrico? Então, imagina que o nervo vago é tipo uma supervia expressa de informação. Certo. Ele sai lá do cérebro, desce pelo pescoço e se ramifica por vários órgãos vitais, incluindo o coração, os pulmões e todo o trato gastrointestinal. Então ele é a comunicação direta entre a cabeça e o estômago. Ele é a principal via bidirecional entre o que pensamos e como o nosso intestino opera. Entendi. Quando uma emoção negativa muito intensa, como a repulsa, toma conta da mente, o cérebro envia um sinal de emergência através dessa supervia. Um sinal de tipo, parem as máquinas. Exatamente. Porque do ponto de vista evolutivo, se você está diante de uma ameaça, o seu corpo precisa de energia nos músculos para lutar ou fugir. Digerir o almoço não ajuda muito na hora de fugir do perigo. Não é prioridade nenhuma de sobrevivência naquele momento, né? Então, sabe o que o nervo vago faz? O quê? Ele altera o fluxo sanguíneo. O sangue é desviado do estômago e dos intestinos e a motilidade gástrica sofre uma interrupção brusca. Motilidade gástrica seria aquele movimento muscular que empurra a comida? Isso. A digestão simplesmente paralisa ou entra em espasmo. Uau! E é precisamente essa alteração fisiológica abrupta que o nosso cérebro consciente interpreta como náusea. Caramba! É daí que vem a ânsia de vômito, o desconforto abdominal? O clássico nó no estômago. O corpo está de fato se preparando para rejeitar um perigo, usando as mesmas vias biológicas que usaria se você tivesse comido um alimento estragado. Isso é de explodir a cabeça.
A biologia evolutiva pegou o sistema de evitação de patógenos, aquele nojo físico que nos impede de comer veneno, e reaproveitou para evitação social. Perfeito, é exatamente isso. Quando a sabedoria popular cunhou expressões como "não consigo engolir fulano", as pessoas estavam descrevendo a função exata do nervo vago, cortando a motilidade gástrica, sem nem saberem de neurociência. É sabedoria popular antecipando neurobiologia de um jeito incrível. E o mais importante de conectar tudo isso é que tira completamente o peso de quem está sentindo o ranço, né? Às vezes a pessoa é acusada de estar sendo infantil ou caprichosa. Sem dúvida. Falar sobre essa biologia valida a experiência de quem sente. A repulsa não está só na cabeça. O corpo físico está rejeitando a proximidade com a fonte da dor de forma autônoma. É o organismo atuando em uníssono para repelir o que foi interpretado como tóxico para o bem-estar da pessoa. É um mecanismo brutal, porém essencial para nossa autopreservação. Mas isso levanta uma dúvida muito natural. Se esse mecanismo de sobrevivência está programado na biologia de todo mundo, por que a intensidade varia tanto de pessoa para pessoa? Ah, essa é uma ótima pergunta. Porque todos nós conhecemos alguém que, sei lá, leva um fora, fica frustrado por um fim de semana e na segunda-feira já está tratando a pessoa com uma neutralidade pacífica. E por outro lado, existem pessoas que, diante da mesma quebra de expectativa, desenvolvem um ranço tão profundo, tão absoluto que dura anos. sim, é uma disparidade enorme. A nossa fonte de hoje aborda isso de uma forma muito curiosa, trazendo o campo das altas habilidades, como a superdotação entra nessa história de aversão. Esse é um dos recortes mais originais que o Macedo traz no artigo. Ele recorre à teoria desenvolvida pelo psicólogo polonês Kazimierz Dabrowski. O que o Dabrowski descobriu? Ele estudou profundamente o desenvolvimento de indivíduos com elevado potencial intelectual ou criativo. E ele observou que a inteligência acima da média raramente vem sozinha. Ela vem com uma bagagem emocional diferente. Sim, uma arquitetura neurológica e emocional muito específica. Ele chamou isso de sobreexcitabilidades. Sobreexcitabilidades. O termo em si já sugere um sistema operando numa voltagem maior, né? Exato. Dabrowski catalogou 5 tipos, mas a que nos interessa hoje é a sobreexcitabilidade emocional. E como isso se traduz na prática? Indivíduos com esse traço não apenas sentem emoções, eles vivenciam tudo com intensidade avassaladora. O sistema nervoso deles capta os estímulos do ambiente com uma resolução muito mais alta. Como se fosse uma TV em 4K, enquanto os outros estão numa TV de tubo. Uma ótima comparação. Eles têm uma empatia muito profunda, uma forte capacidade de idealização e, infelizmente, uma sensibilidade extrema à rejeição. Então as coisas reverberam muito mais. O que para um seria só um pequeno tropeço social, para outro é um terremoto. E tem também a questão da ruminação emocional, que é uma característica clássica nesses perfis. A ruminação é o cérebro que não consegue parar de repassar a fita do que deu errado. Isso. Por terem uma capacidade analítica muito aguçada, essas pessoas repassam as interações passadas dezenas de vezes na mente, tentando entender o porquê da quebra de expectativa. E essa análise incessante não resolve o problema, eu imagino. Não resolve. Na verdade, ela apenas aprofunda o suco neurológico da frustração, a dor revivida várias vezes. Deixa eu tentar visualizar isso com outra analogia. É como se as relações humanas fossem a construção de um prédio. Alguém com uma sensibilidade comum constrói um prédio de 2 andares. Se der problema e o prédio cair, levanta poeira, faz barulho, mas o estrago é contido. Faz sentido. Agora, uma pessoa com altas habilidades e sobreexcitabilidade emocional. Essa pessoa não constrói um prédio de 2 andares. Ela constrói um arranha-céu imenso. Isso. Um arranha-céu de 100 andares, cheio de vitrais, fundações complexas. O investimento de empatia e energia cognitiva é monumental. E quando o comportamento do outro quebra essa expectativa, a queda não é de um sobrado. É a implosão desse arranha-céu gigante. O impacto no chão é devastador. A cratera que se forma é imensa. E o ranço seria o que nessa sua analogia? Seria tipo o cordão de isolamento gigantesco que a mente precisa colocar em volta dessa cratera para garantir que ninguém mais se machuque ali.
É uma leitura irretocável. A queda é diretamente proporcional à altura da idealização. Para quem tem essa sensibilidade aguçada, a rejeição não é processada só como um contratempo. Ela é lida como uma ameaça à própria identidade da pessoa. Muitas vezes, sim. O investimento não reconhecido machuca de uma forma tão aguda que transformar esse afeto frustrado numa aversão implacável vira uma questão de emergência psíquica. O escudo de proteção precisa ser de titânio, porque a pessoa sabe inconscientemente que não sobreviveria a uma segunda implosão do mesmo arranha-céu. Exatamente. A aversão prolongada, o ranço crônico, não é sinal de maturidade ou falta de perdão, como a sociedade costuma julgar. É apenas o tamanho exato da defesa necessária para proteger um sistema nervoso que sente tudo em alta definição. O corpo e a mente estão apenas sendo eficientes em manter a pessoa segura, longe da fonte que causou um dano tão extenso. Caramba! É fascinante ver como a ciência amarra todas essas pontas. O que a gente explorou aqui tira o fenômeno do ranço do patamar de brincadeira e coloca como uma verdadeira sinfonia de sobrevivência. É uma biologia protetora muito sofisticada. A gente viu a psicologia cognitiva reescrevendo arquivos de perigo. Viu a biologia operando através do nervo vago, paralisando o estômago para criar enjoo físico como forma de afastar uma ameaça social. E vimos como a arquitetura neurológica dita a espessura e a durabilidade dessa armadura. Entender tudo isso é validar a dor genuína das frustrações e rejeições que a gente enfrenta. Sem dúvida. E observar o comportamento humano através dessa lente nos ensina que nada do que a gente sente é por acaso. Nosso organismo não desperdiça energia. Cada calafrio, cada mudança de calçada tem uma função protetora. O que nos deixa com uma última reflexão. Um pensamento que vai além do que a nossa fonte propôs, mas que é inevitável. E qual seria? A gente entendeu que o ranço é o cérebro arquivando alguém na pasta de ameaças biológicas. Sim. Mas se o nosso corpo e a nossa mente são tão eficientes em criar esse escudo protetor ao menor sinal de frustração, será que, nesse nosso mundo atual de interações cada vez mais rápidas e superficiais, a gente não corre um risco perigoso? O risco de ativar esse mecanismo biológico cedo demais? Exatamente. Ativar cedo demais e acabar perdendo a chance de vivenciar o perdão e uma vulnerabilidade genuína com as pessoas. Será que estamos queimando as pontes biológicas rápido demais? É uma provocação excelente para quem nos ouve levar para a vida e refletir. Fica o questionamento. A ciência sempre revela que há universos inteiros escondidos nos nossos sentimentos mais corriqueiros. Um agradecimento imenso pela companhia de quem acompanhou mais esta análise. Foi incrível destrinchar tudo isso hoje. O prazer foi meu. Até a próxima exploração no The Deep Dive. Oi, eu sou a Lela e quero agradecer a todos que acompanharam o podcast Conexão Neural. Obrigada por estarem com a gente. Material de estudo, cartões interativos, infográficos, mapa mental e dicas está disponível nos links da descrição. Deixa nos comentários os temas que você quer ouvir no próximo Conexão Neural. Deixa um alôzinho pro Macedo e para mim nos comentários. Boa noite. Amanhã estaremos aqui esperando por vocês. Tchau. Te amo, Macedo.